Chegou? Cheguei. Então vamos chegar chegando. Bem-vindo ao podcast Planchequia Faça Seu Plano, com Thomas e Rafaela. Episódio de hoje, Chegar Chegando. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao terceiro episódio do nosso podcast Planchequia Faça o Seu Plano, com o Thomas E a Rafaela? No episódio de hoje a gente vai falar para vocês um pouco mais sobre as opções de trajeto. No episódio passado a gente elencou vários lugares que a gente gostaria de ir, várias atrações que a gente gostaria de ver, e agora a gente precisa ter uma abordagem mais direta de como a gente vai se locomover dentro do país, né? Talvez a gente já tenha passado rapidamente neste assunto no episódio 1 e no episódio 2, mas agora a gente vai se dedicar exclusivamente a isso. Sim, não só se locomover dentro do país, como ir daqui do Brasil e até chegar à República Tcheca, né? A gente vai chegar em Praga e contar aqui um pouco das opções de como se locomover entre as cidades que a gente vai visitar por lá. Ok, então eu acho que o melhor mesmo é a gente começar tirando da frente o aéreo. É importante a gente falar, pessoal, que a gente está gravando esse podcast no momento em que a gente ainda está em quarentena, em isolamento social, e a gente ainda está em plena pandemia. Sim. A gente não está fazendo planos para agora, mas a gente está se planejando para fazer esses planos no futuro, certo? Então a gente vai dar as informações mais gerais destes voos. Talvez mude uma coisa ou outra ali, um trem ou outro, talvez mude uma conexão de avião, talvez não tenha, mas a gente vai tentar manter o mais aberto possível. Sim, porque embora alguns países eles já abriram as fronteiras e tudo mais, mas no Brasil continua tudo fechado, então a gente não sabe como vai ser em algum período posterior a esse, mas vamos dar um panorama mais geral, né? Certo. Então uma coisa importante da gente falar sobre os voos internacionais, né, daqui para o Brasil para a República Tcheca, é que eles não são diretos. A gente precisa fazer uma conexão em algum lugar. Sim. O mais comum, e o mais rápido e o mais agradável, eu acho, é a gente fazer uma conexão em alguma outra capital europeia ou alguma outra cidade europeia. Fala-se muito de Frankfurt como a melhor opção, né? Frankfurt na Alemanha, que recebe muitos voos. Mais voos diários, né, tal. Sim. Então, Frankfurt é realmente um polo onde saem todos esses voos mais locais dentro da Europa. Se a gente chegasse por lá, a gente não teria que esperar muito para ir para a República Tcheca. Ou para qualquer outra capital, dependendo do nosso trajeto. Uma outra coisa legal de parar nas capitais europeias, especialmente as capitais europeias que estão dentro da zona Schengen, ou seja, a zona de trânsito livre da Europa, é que a gente já chegaria nessas cidades fazendo a imigração. A gente já pisaria, já faria a imigração e depois estaria livre para pegar o voo para a República Tcheca. Sim. E pensando em ansiedade de poder chegar em Frankfurt ou qualquer outra cidade, se livrar da imigração, e daí quando chega na República Tcheca já tá livre para ir pro hotel ou qualquer coisa do tipo. Todas as burocracias. Sim. Eu acho particularmente mais agradável. Eu preferiria fazer assim. Tem outros aeroportos que a gente pode fazer essa conexão? Tem sim. A gente pode tentar fazer essa conexão em Paris, em Londres ou em Amsterdã. Os três lugares têm aeroportos bem equipados, assim. Legal. E as burocracias nesse espaço são as mesmas que a gente tinha mencionado, né? De fazer toda a imigração. Londres não, né? Porque tá tendo toda essa questão do Brexit. Mas as outras cidades, sim. Ah, legal. Já facilita bastante, né? A gente pode fazer por Madrid também, né? Dá pra fazer por Madrid, dá pra fazer por Lisboa, que tem a facilidade da língua, né? Que a gente se comunica melhor na hora de fazer a imigração. E também daria pra fazer por Zurique. Legal. É outro destino. São várias possibilidades, né? É só a gente ver qual tem a melhor free shop. Realmente. Existem outras alternativas de conexões, como indo pelo lado de Istambul, Emirados Árabes. A imigração não é feita
já, direto. Ela é feita quando você chega na República Tcheca. Mas é uma opção para quem quer gastar um pouquinho menos, né? Os preços são melhores. Porém, as conexões são mais longas. Beleza. Então, já chegamos em Praga, né? Fizemos a nossa conexão em outra cidade. Chegamos lá sem muito problema. Lembrando que o trecho mais longo da viagem mesmo, né? Para quem nunca foi até lá, é do Brasil até a Europa. Uhum. Quando a gente já tá na Europa, é tudo muito próximo. Bem próximo mesmo. E tem várias opções de transporte, né? Sim. Mas pensando no avião mesmo, é questão de um voo de 2, 3 horas no máximo pra gente chegar em qualquer ponto da Europa até a República Tcheca. Uhum. Uma coisa rápida. Beleza, a gente chegou. Como é que faz pra ir do aeroporto até o centro? Aeroporto de Praga, né? Até o centro da cidade. Você que já esteve lá. Então, não é muito complicado não. Da vez que eu fui, né? Foi alguns anos atrás. Eu tenho uma família tamanho médio, né? Somos 5 contando comigo. Mas na época, os meus irmãos eram menores, eram crianças. Uhum. E eu lembro que a gente fez um transfer, né? A gente contratou um transfer do aeroporto para a cidade. Eu acho que para facilitar, por causa deles, né? Sim. 5 pessoas é uma boa família, na verdade. Sim. Mas pensando em eu e você, a gente poderia pegar um ônibus, porque tem um ônibus comum mesmo, que sai lá do aeroporto de Praga e leva até o centro da cidade. E esse ônibus não demora muito. Ele demora em torno de uns 30, 40 minutos. E tem a vantagem de ser a opção mais barata. Porque E as bagagens vai tranquilo no ônibus, assim? é um ônibus comum. Então a gente consegue levar as bagagens, mas talvez a gente fique um pouco apertadinho ali. Aham. Mas a vantagem mesmo é a economia, né? Sim, com certeza. E tem mais alguma outra opção? Caso, mesmo que não seja tão barato assim, talvez um táxi? Dá para pegar um táxi e pensando em transporte público mesmo, ainda, pelo que eu sei, não tem metrô. Mas tem planos de ter um em breve. Chegando na cidade de Praga, a gente tem outras opções de transporte. Eu diria que dentro do país, dentro da República Tcheca, não adianta a gente pegar aviões. Não adianta a gente tentar fazer essas pequenas conexões para as outras cidades do país. Como, por exemplo, Brno, como, por exemplo, Olomouc, como, por exemplo, Pilsen. Sim. Porque as distâncias são muito curtas, né? As distâncias são curtas. Seria como pegar um avião daqui para Campinas. Aham. Sabe? Sim, não faz sentido. A gente não faz isso porque o processo de pegar um avião costuma demorar mais tempo que isso. A boa notícia é que, como muitos outros lugares da Europa, tem um sistema de trens muito eficiente lá. E que é muito cômodo para a maioria da população e para a maioria dos turistas. Tô bem animada pra isso, inclusive. Você nunca andou de trem? Já andei de trem, mas eu sei que pra você visitar diferentes lugares da Europa de trem é muito fácil e super rápido também, né? Então eu tô animada porque a gente vai poder conhecer outros lugares, assim, de forma muito fácil. Então vai ser bem legal. Sim. É muito libertador pegar trem. Sim. Porque, tipo, não tem o mesmo peso que um avião ou um ônibus rodoviário, sabe? Você tem que pegar um avião certinho e o ônibus você tem que pegar certinho. Né? O trem você não precisa de tanta antecedência assim. Então, se você quiser pegar um trem pequeno, um trem curto, assim, no final de semana você pode. Você chega, pega o trem e vai, sabe? Você vai estar literalmente turistando, né? Sim. Então eu recomendaria pegar esse trem se a gente quisesse para essas cidades, certo? Sim. Mas a gente tem também outras cidades menores, como por exemplo Karlovy Vary, Český Krumlov. A gente falou também da Igreja de Ossos, que em outra cidade. Mas são cidades pequenas. Sim. Cidades que envolveriam baldeações de trem, envolveriam menos horários e a gente acabaria demorando mais para chegar lá do que precisaria. Indo de trem. Sim. Você fala. Então eu acho que a gente sempre pode lembrar da opção de alugar carro. Sim. Eu acho que se for um roteiro mais interno, assim, e a gente, por exemplo, for pra várias cidadezinhas no mesmo dia, acho que é a melhor alternativa, né? Eu já vou tirar minha carta logo menos, quem sabe? Tem que ser assim mesmo, porque
Nem eu, nem você temos carta no atual momento. Mas estou tirando pra poder dirigir Na República Tcheca. pra ir pra Igreja de Ossos. Então... Dirigir na Europa, hein? Vai Exatamente. ser uma grande responsabilidade. A carta que eu tirar aqui eu vou poder usar lá também? Pra levar a gente? Então, você vai precisar tirar uma carta internacional, né? Uhum. Carta de habilitação internacional. Mas com ela você consegue andar sem problemas. Mas, caso você se sinta ameaçada a dirigir na Europa, e a gente sabe que tem todo o trâmite de alugar o carro, né? Sim. Porque não dá pra gente levar o carro. E isso envolve também uma certa burocracia. Se a gente quiser evitar isso, até mesmo fazer uma coisa pontual, né? Porque se a gente parar pra pensar, quando a gente estiver fazendo turismo interno, dentro das cidades, a gente não tem a necessidade de ficar andando de carro. Sim. Dá pra ir de ônibus, né? Dá pra ir de ônibus, intra-cidades, assim. Uhum. Dá pra ir de ônibus. A metrô, Praga tem metrô também. Então, talvez a gente possa pensar para esses passeios que seriam um bate-volta, que seriam um dia, a gente poderia pensar em talvez contratar um motorista, que é o que a gente tinha falado já no episódio passado. Aham. A gente tinha mencionado que se a gente quisesse ir para algum lugar, a gente poderia contratar alguém que levaria a gente no começo da manhã e buscaria no final da tarde. No final da tarde, exato. Não precisaria ficar com a gente lá, né? Porque também... Sim, e é bom que a gente também não tenha essa preocupação de alugar o carro, cuidar do carro, tipo, prestar atenção em outras coisas que não fosse o transporte, né? A ida e a volta e tal. Acho que é interessante, pode e a valer. gente pode beber também, né? Exatamente. Não dá pra fazer o tour da O tour de cerveja vinho. e o tour de vinho Exato. dirigindo. É uma ótima opção. Sim. Bom, pensando nos caminhos que a gente vai fazer entre as cidades da República Tcheca, tava dando uma olhada e existe uma companhia de ônibus lá, intermunicipal, né? Bastante presente, assim, a galera usa muito, que é a Regiojet. Bom, pensando ali no nosso rolê intermunicipal, você tinha falado 2 cidades, eu não lembro o nome agora. Era Český Krumlov e Karlovy Vary. Uhum. Bom, a gente pode usar esse transporte para ir para essas cidades, por exemplo. Pode sim. Eu acho que é a melhor opção, inclusive. Sim, Mais cômoda e mais prática. com certeza. A Regiojet também tem um trem de alta velocidade que leva a gente lá para Olomouc. Então, é um jeito da gente ir facilmente para aquela cidade. Chique. O legal desse trem para Olomouc é que a gente poderia ir e voltar no mesmo dia, né? Legal. Pensando que, devido à velocidade dele, ele vai custar pouco tempo do nosso dia para ir e voltar, né? Uhum. Sabe mais ou menos quanto tempo? Mais ou menos umas 2h30, pelo que eu vi aqui no meu cálculo. Uma coisa que eu acho legal a gente mencionar também, só para ter uma dimensão do país, porque a gente tá falando aqui de dirigir sem nem ter o costume de dirigir. Sim. Mas para aqueles que dirigem, que estão acostumados, talvez seja interessante falar, como a gente já disse, o país inteiro da República Tcheca é menor que o estado de Pernambuco. Uhum. Então a gente tem distâncias bem pequenas entre as cidades principais, né? Se a gente for olhar Praga a Brno, isso dá uns 250 quilômetros. Uhum. Se fizer Praga para Olomouc, dá 300 quilômetros. E Praga para Pilsen, que seria ridículo, 90 quilômetros. tá em 90 quilômetros. É muito pertinho. É muito, muito próximo, assim. Então, até mesmo a gente que não dirige sabe que essa distância é bem tranquila. Sim. Uma coisa legal que também pode ser planejada, seja de trem, que é uma possibilidade mais confortável, né? Porque, pensando também que a gente tá de férias, a gente não quer passar... Tá bom que são 3 horas, mas a gente talvez não queira passar 3 horas dentro do carro dirigindo. Sim, sim. O trem pode ser uma possibilidade mais confortável se a gente quiser ir para outras cidades europeias também. Uhum. Então, sempre tem a possibilidade da gente usar a zona Schengen a nosso favor, dar uma escapadinha para outro país. Pensando que Berlim está bem próximo de Praga. Então, pensando... Já falei isso pro Thomas diversas vezes. Eu tenho um pequeno sonho de alguns anos de visitar Berlim. E quando a gente for pra República Tcheca, a gente vai poder ir pra Berlim facilmente, porque são 300 e poucos quilômetros, dá pra gente ir de trem, dá pra gente ir de carro facilmente, dirigindo gostoso, ou ir de trem com a cabeça mais avoada. Uhum.
e voltar dormindo. Então dá pra, como você disse no começo desse episódio, a gente não vai se limitar somente às cidades da República Tcheca, justamente pela facilidade de visitar outras cidades europeias. Então isso vai ser bem legal também. Sim. Então é isso, ouvintes. Hoje foi um episódio um pouco mais objetivo, com informações mais puramente de planejamento. Então espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham absorvido aí as informações que a gente trouxe. Sim, a gente vai ter mais episódios discutindo mais os detalhes do país, mas é sempre bom fazer esse planejamento prático às vezes, né? Com certeza. Então vemos vocês novamente no nosso próximo e 4º episódio. É isso aí. Esperamos ansiosamente. Até já! Você ouviu o podcast Plantcheckia, faça seu plano com Thomas e Rafaela. Inscreva-se para receber as notificações dos próximos episódios.